coração e se entregar ao Senhor. Bem-aventurado será se nele esperar, a ele buscar e perseverar. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel, rasgou por inteiro, escuro o véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel, rasgou por inteiro, escuro o véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Se quer conhecer um amor, basta erguer suas mãos e abrir o coração e se entregar ao Senhor. Bem-aventurado será se nele esperar, a ele buscar e perseverar. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel, rasgou por inteiro, escuro o véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque ele é Deus fiel, rasgou por inteiro, escuro o véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Pode crer, meu irmão, que na tribulação ele será sua salvação. Ele será sua salvação. Ele será sua salvação. Aliança de amor. Aliança de amor. Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Aliança de Amor. Hoje é sexta-feira, dia 16 de junho. Olha, nós estamos no meio do ano. Olha isso, Exatamente. dia 16 de junho. Como passa rápido, Passa né? rápido, né? Parece uma falácia, né? Um clichê, mas não é não. Nós já passamos aí da metade do ano e o nosso desejo é que você, sua casa, sua família estejam bem e juntamente conosco estamos aprendendo e aperfeiçoando a nossa aliança de amor. Sim, Esse é o sim. propósito. E como a Catinha falou, como passa rápido, né? Nossa vida é muito fugaz. Muito fugaz, Por é isso verdade. temos que procurar passar bem, passar em paz, em harmonia, em alegria, aproveitando o melhor de Deus aqui nessa terra. Sim, os né? momentos que a gente tem, Os né? momentos que Ele nos propicia de estarmos bem, né? Inclusive nesta semana que se comemorou o Dia dos Namorados, né? E eu fiquei muito grato a Deus, muito contente, porque Verdade. muitos casais da igreja manifestaram lá no seu status, no Instagram. Olha, o pastor do Ministério de Casais foi olhar um por um, viu? Foi olhar. Você que não postou E eu foto fiquei lá. Muito feliz marcado. por diversos pastores, diversos presbíteros e membros da igreja que
postar aquele momento, né, de celebrar sim. o Dia dos Namorados, Sim. uma palavra de amor, de gratidão a Deus. Fiquei muito feliz mesmo e espero que vocês cada dia mais incentivem os outros a estarem, né, passando esse momento de amor para frente, né, para que todos possam usufruir desse momento. E como né? você falou desse assunto, não está aqui na nossa pauta, eu não ia comentar nada a respeito, mas há de se ter um dia para se celebrar o amor. Sim. Nós sabemos que o Dia das Mães são todos os dias, o Dia dos Pais também são todos os dias, o Dia do Amor, o Dia dos Namorados também tem que ser todos os dias. E lembrando aqui que nós não estamos passando uma utopia. Não. Eu gosto de falar isso porque tem gente que acha que a gente vive cercado de coraçãozinho. Não é isso, não. Nós temos as dificuldades do dia a dia, os perrengues, os dissabores, mas nós escolhemos viver bem. Né? Tem situações que estão nas minhas mãos e que eu sei que eu posso fazer melhor. Isso. Então, por que não fazer? Por que não fazer, Por que né? não cultivar esse momento? E muitos esperam, né? Um com detalhe, certeza, algum mimo, alguma palavra, alguma manifestação nesse dia, né? Sim. Para que seja o quê? Comemorado, né? Aquele momento que Deus preparou para vocês, né? Então, querido, use a sua, como se diz, a sua criatividade, porque o nosso Deus é criativo, porque o nosso Deus é um Deus de criação e Ele nos capacita e nos dá sabedoria e inteligência para também sermos criativos, né? Sim. Então, use essa criatividade também no seu relacionamento, né? Eu não sei se isso acontece com a maturidade ou à medida que a gente vai vendo tantas situações, mas há muito tempo, algum tempo já, não muito, né? Mas há algum tempo eu decidi que a gente pode viver sempre o melhor. As pessoas andam muito inquietas, muito estressadas, muito depressivas, com uma série de problemas. Jesus disse que nós teríamos aflições, mas que éramos para ter bom ânimo. Então, eu resolvi... Aí, você não tem problema? Tenho problema, fico triste, choro, estou com um problema grande de família, tem algumas situações desagradáveis para serem ajustadas. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer o que está na minha mão. E a palavra de Deus diz, o que vier à tua mão, faça-o conforme as tuas forças. Na Eclesiastes fala, porque na morte não tem mais atividade. Então, o que vier às tuas mãos, você tem que fazer hoje conforme der. Não é verdade? Agora as pessoas ficam estressadas, aborrecidas, doentes, porque não conseguiu. Eu estou entendendo que tem que ser um dia por vez. E Jesus falou isso. Jesus disse para nós não, quando ele falava sobre os pássaros que não guardam comida para o dia seguinte, e ele diz para nós não andarmos ansiosos com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Jesus dizia isso. Então, um dia por vez, uma dificuldade por vez. Eu repito, o nosso programa não é uma utopia. Nós não estamos aqui para minimizar problemas de ninguém e tampouco trazer uma falácia fantasiosa. Não é isso, mas saber que a gente pode viver melhor e te incentivar a isso. Incentivar que no seu relacionamento, seja você namorado, noivo, esteja já casado, de repente já constituiu família, tem filhos, mas que possamos fazer isso da melhor forma. Porque a forma que Deus tem para nós é a melhor. Não sempre é a melhor. Deus não deseja que nós tenhamos uma vida sobrecarregada, cheia de sofrimento. Ai, que coisa difícil, que eu sou um cristão, então eu nasci para sofrer. Não. Isaías 1,19 diz, se você quiser e crer, você vai comer o melhor dessa terra. Então, eu tomo posse dessa palavra, eu creio nisso. E a nossa proposta aqui é justamente isso, queridos, que nós possamos compartilhar como viver bem, né? Como dentro de casa deixar o ambiente mais leve. Se você tem filhos, que os seus filhos se espelhem num exemplo que seja o ideal de ser seguido, que não é? Eles sintam essa alegria de estar presente nesse ambiente, né? E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. A gente vai falar hoje sobre a alegria e o bom humor dentro do relacionamento. Porque isso é fundamental. Exato. Como se diz, faz parte do tempero do relacionamento. Não é? Não é verdade? Imagina você com uma pessoa toda sempre triste, de mau humor. Mal-humorada, deve ser que muito murmura, chato. que só critica. Nada né? tá bom. Tinha um desenho lá da raposa, lembra? Não, era uma hiena, acho, vida. né? Raposa, hiena. Que bicho que era a diretora? Pronto, a nossa diretora sabe tudo. Sabe tudo. O leão e a hiena. Que ele ficava, ó céus, ó dia, ó azar. Ó tristeza. Ó tristeza, misericórdia. Né? Para com isso. Você até deu dura na sua mãe, que ela
às vezes cantava uma música de manhã, né? Nossa, que você falava, mãe, para com isso, mãe. Olha, lembra? Uns boleros do inferno, sabe? É. Umas coisas que... Nossa, eu lembro... O que você foi Então, lembrar? eu lembro que... A pessoa acordava dando bom dia para tristeza, bom dia para o sofrimento, porque na mesa do bar a gente só tem desgosto. Para com isso, misericórdia, Deus é mais. Que é então isso? a gente quer tratar de alegria e bom humor. Repetindo, sublinhando aí, não de uma forma utópica. Temos as dificuldades, temos os problemas, as provações, contudo... Nós não podemos permitir que isso venha nos afetar. Né? No problema, porque afetou você, afeta o relacionamento, afeta os filhos. Todos aqueles que estão em volta. Até os animaizinhos dentro de casa, até os pets, eles ficam tristes, eles ficam chateados se tudo tá ruim dentro de casa. Exatamente. Não é verdade? É igual a família de gordinho. O passarinho é gordinho, o cachorro é gordinho, todo mundo é gordinho. Você não vê nem o periquitinho, é tudo cheinho. Tudo cheio. Por quê? Porque é o ambiente dentro de casa. Então, a gente quer pensar hoje em como manter a alegria e o bom humor dentro de casa, nos relacionamentos. E isso é um tema de muita importância. E com certeza todo mundo deseja isso, né? Manter a alegria e o bom humor no relacionamento, né? Porque, queridos, ninguém consegue viver no lar, como a gente falou ainda há pouco, né? Só debaixo de murmuração, de ira, queixas, de raiva, né? De queixas, de mau humor. Nada tá bom, que já pensou que vida, que ambiente, né, meu amor? Sim, né? Nós entendemos, queridos, as dificuldades, todos nós temos um dia ruim, a palavra de Deus nos fala que a gente tem que ter força em Deus, a gente entende tudo isso. Agora, nós queremos hoje levar de um lado em que você pode estar melhor, que eu possa estar melhor, quando nós começamos a entender, é tudo uma questão da gente pensar e colocar isso em prática. Às vezes eu me pego em algumas situações que eu vou tomar uma atitude, aí eu penso, poxa, mas nós falamos sobre isso no programa. Ou então, num aconselhamento, eu disse isso para alguém. Sim. Então, eu trago primeiro para mim. Como um alerta. Sim, opa, como um alerta. Como alguns programas anteriores, a gente falou de sinais de alerta, né? Exatamente. E a falta de alegria e humor no relacionamento já é também um sinal de alerta. Sinaliza que alguma coisa não está legal, né? E a gente começa por entender que a alegria, quando a gente fala de alegria, irmão, a gente está falando de uma forma sensata, né? Não de bobice, não. A alegria, a gente tem que entender, começamos por admitir que ela é dos frutos do Espírito. Verdade. Imagina aquele cacho de uva ou uma mexerica, né? Você escolhe a sua fruta, onde cada gominho ali significa um fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, o verso de número 22, fala da alegria, como sendo um fruto do Espírito. Olha só o que diz a palavra de Deus, sempre na versão NVI. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, tá vendo ela segunda aí? Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Depois ele continua. Mas eu quero destacar aqui, o fruto do Espírito é amor, é alegria. Então, a gente começa a entender que, uma vez uma pessoa falou, mas eu tenho que estar sempre rindo, eu tenho que estar sempre mostrando os dentes. E não é questão disso. É questão de você entender que a alegria faz parte do fruto do Espírito Santo de Deus. Exatamente. Então, a partir do momento... Pode voltar à tela. A partir do momento que nós compreendemos isso, que a alegria, ela faz parte do fruto do Espírito, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu posso ser uma pessoa alegre. Eu vou querer colocar em evidência essa alegria. Sim. Diante das diversas situações que nós passamos no dia a dia, mas eu tenho que evidenciar que eu sou uma pessoa alegre. Sim. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Apesar das dificuldades, como você colocou, dos problemas, das lutas e das provas, eu não posso deixar de manter a alegria dentro do nosso relacionamento, né, meu amor? Até porque isso tem que ser um diferencial se você é uma pessoa que diz que ama Jesus. Se você ama Jesus, se você serve a Deus, se você é uma pessoa cristã genuína, não estou falando de religião, estou falando se você é uma pessoa que tem Deus no seu coração. Então, você é alegre, né? Porque nós vamos falar um pouquinho mais adiante, e isso já nos basta, a alegria da salvação. Verdade. Só por isso, amor, Meu a gente Deus. tinha que ser muito alegre, muito feliz, muito agradecido, a despeito das dificuldades. Sim. O grande problema é que nós focamos nas dificuldades. Então, quando o foco está nas dificuldades, isso tende a deixar meio nublado
a alegria Sim. que está ali. Neemias, quando ele estava na convocação do povo, eles tinham lido a palavra do Senhor, o povo tinha chorado, tal. E aí Neemias fala, agora chega, agora para com isso. Aí eu quero ler um texto de quando ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando ele conclama o povo, Neemias capítulo 8, verso 10, ele diz assim, Neemias acrescentou, depois da leitura, ele diz assim, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Olha isso. A alegria do Senhor os fortalecerá. Em outras versões fala que a alegria do Senhor é a sua força. Então, essa alegria é uma alegria que ela não é uma alegria passageira, mas nós estamos tratando de uma alegria que começa de dentro. Sim, não é? Não é simplesmente no exterior. Não é superficial. Isso. É uma alegria permanente. É uma alegria fortalecida pela presença do Senhor em nossa vida. É uma alegria com consistência, né? Por mais que você sofra algumas ações desse mundo conturbado que a gente vive, agitado do dia a dia, é uma alegria que permanece. Sim. A despeito das despeito de todas as dificuldades, exatamente. Porque não é de circunstâncias, né? Não é de circunstâncias. Eu lembro quando o apóstolo Paulo diz que nós andamos por fé. Não por vista. Não por vista, não por aquilo que nós vemos. Porque se você vai olhar muitas vezes para as circunstâncias, isso pode te abater, te deixar cabisbaixo, te deixar numa situação que não é boa. Não Exato. Agora, quando você começa a pensar que, peraí, tem algo a mais e essa alegria que ela começa de dentro para fora, é diferente de você usar uma máscara, de você fazer um estereótipo de que está tudo bem, tudo feliz, quando na verdade não está. E isso é muito ruim, queridos. Nós já conhecemos, nós conhecemos um casal muito querido nosso, e que eles dizem que antes de Jesus eles tinham uma situação muito, muito complicada, estiveram até à beira da separação. E ela me contou mais de uma vez que eles tinham um teatro, era um combinado. Então, quando chegava algum familiar em casa, eles estavam bem, chamava de querido, oi meu amor, você pode fazer isso, fazer aquilo. Quem da família chegava e olhava, pensava que estava tudo bem. Os filhos ficavam meio confusos olhando para o pai e para a mãe, porque sabiam que não era realidade. Eles presenciavam aquilo. Eles presenciavam o quê? A discussão, a grosseria, cada um para um lado. E o teatro também, né? E era, de repente, formado um teatro na frente de familiares, onde tudo estava bem. Era o retrato de uma família feliz. Quando não é isso. Quando não é. Não é isso. Então, o que a gente quer tratar e a gente quer pensar é da alegria que quando você tem Jesus. Provérbios, capítulo 15, o verso 13, ele explica isso que a gente está falando. Aquilo que começa no interior. A alegria do coração, veja, é a alegria da onde? Do coração. Do coração. De dentro, que brota. Que brota. Essa paixão transparece no rosto. Sim. Mas o coração angustiado oprime o espírito. Olha só. Ou seja, a pessoa demonstra aquilo que está vivenciando. Que ela está sentindo. Que está sentindo. Não é? Então, se ela está bem, se o coração está feliz, isso vai trazer... tem uma outra versão que fala o coração alegra, formoseia o rosto. Deixa a pessoa mais bonita. Olha. Você vê a pessoa feia, pessoa enrugada, de repente está triste, está amargurada. Verdade. Né? Está com o espírito oprimido. Eu me recordo até do nosso querido, saudoso pastor Minose, que ele sempre transparecia essa alegria em Cristo, mesmo nos momentos difíceis da vida dele, que às vezes a gente ia visitá-lo no hospital. Sim, com mas certeza. Ele transparecia aquela paz, aquela alegria e vivenciava aquilo, né? E ele falava que era a alegria queridos, de Jesus. Que bom tê-los aqui, e sempre com um sorriso, mas mesmo ele naquele momento, né, hospital, de dificuldade, mas ele, sabe, passava uma força, até a gente falava, pastor, eu vim aqui para trazer, né? Consolar e trazer uma palavra de conforto, e eu saio confortar, e ele sempre falava, não, mas a alegria do Senhor que me renova, a alegria do Senhor que é presente na minha vida, vamos passar isso, vamos passar esse momento, né? Então, é isso, e aquela formoseia o rosto, né? Traz aquela paz, aquele brilho diferente que você
contempla naquelas pessoas que vivem essa alegria, né? Sim. Mesmo, como você falou no caso do pastor Minose, É. quando as coisas não estão como a gente quer. Sim. Né? Tem momentos que a gente não está bem, tem momentos que a gente está um pouco abatido. Sim. Só que com a graça de Deus, a gente acredita no amanhã. O salmista Davi, ele diz que o choro pode durar uma noite inteira. Sim, mas né? a alegria... Na verdade, é um tempo, um eufemismo, né? Que pode dizer, referir-se a um dia, propriamente dito, uma a uma semana, um mês, um ano, ou vários anos. Não sabemos o tamanho dessa noite, né? Aí é um período, é para exemplificar um período. Mas né? a palavra de Deus diz que a alegria ela vem ao amanhecer. Então, assim, você pode passar um momento de dificuldade, mas você não nasceu para viver triste. Sim. Você não nasceu para estar cabisbaixo, achando que as coisas não vão dar certo, que nada para você caminha bem. Não, você tem um Deus que te dá alegria. Sim. E essa alegria do Senhor é que nos fortalece, é que nos dá certeza que tudo bem, não está legal hoje, mas amanhã a gente vai conseguir. Exatamente. Precisamos apresentar aí uma resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de você levantar-se em meio aos escombros, às situações difíceis e bora para frente. Sim. A gente vai conseguir. Verdade. E as coisas vão dar certo, né? E essa resiliência, ela é fortalecida quando os dois estão unidos nesse propósito. Com certeza. Né? Quando eles, em acordo, identificam aquelas mudanças que tem que ter no relacionamento para falar, não, vamos lutar, vamos vencer, vamos viver essa paz, essa alegria, Sim. retomar o bom humor para o nosso Sim. lar, para os nossos filhos, para a nossa família. Vamos vencer, não viver só na tristeza, né? Porque não é isso que Deus tem. Como nós falamos no começo, a gente não está dizendo que ninguém tem problema, está tudo feliz, alegre, com saldo bancário ok. Não. Nós temos as dificuldades, só que não vamos viver focados nelas. Né? O profeta Abacuque, uma situação da vida dele, é muito conhecido esse texto, mas ele fala num momento lá que mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que a safra da azeitona venha a falhar, ele está falando daquela produção. Aí depois ele fala mesmo que não haja vacas nos currais, que não tenha bois nos estábulos. Aí no versículo número 18... estou me referindo a Abacuque 3, o verso 18, ele conta todo o estado de calamidade, aí ele diz, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha. Nossa, grave isso, eu vou ler de novo. Ainda assim, ou seja, apesar de tudo que eu estou passando, apesar de todos os problemas, apesar do meu saldo bancário, das contas para pagarem, de situações de enfermidade, ainda assim, diz o profeta, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha. Abacuque entendeu isso, né, Entendeu. amor? Ele entendeu que a salvação em Deus é mais do que tudo. Sim. Você concorda que tudo mais é bônus? É bônus, é verdade. Tudo mais é um bônus. Bônus, porque Deus já nos deu o maior presente, o maior prêmio, nossa, meu Pai que é a salvação. Já pensou, apesar de tudo que nós vivenciamos neste mundo, as dificuldades, as lutas e as provas, nós temos o que? Uma eternidade como promessa para nós. Até porque tudo isso vai passar, né? Exatamente. Agora, a eternidade, não. Não. Agora, já pensou o que é uma eternidade em relação a essas provas que estamos passando aqui? As provas que você está passando aí, mas não dá, sabe, dentro da nossa capacidade de tempo, de espaço, a capacidade de vivenciar medidas. Até compreensão. Até compreensão, não dá para colocarmos esses como pesos e medidas o que nós vamos estar passando como provas ou o nosso percorrer aqui nesta terra diante de um período de eternidade. Com certeza. Sabe, é como um piscar de olhos, é como você piscar de olhos a sua vida aqui, por mais que você viva até o limite de 100 anos, é como um piscar de olhos em relação à eternidade que tem Deus reservado para nós. Uma vez saiu uma reportagem de uma senhora chinesa que ela não estava bem de saúde ao longo dos seus 114 anos de idade. Uau! Quando eu li essa reportagem, uma senhora
com 114 anos de idade, está começando a ter problema de saúde, eu pensei, eu estou na roça, né? Porque eu estou muito longe disso e... Longe, né? Mas, já estou aí com as minhas dificuldades. Mas pensando nisso que você acabou de falar, amor, quanto representa, obrigado, 114 anos diante de uma eternidade. Uma eternidade. Não é? Queridos, isso aqui não é um programa de autoajuda, otimismo, positivismo, motivacional, um momento zen. Não. Mas nós estamos pautados na palavra de Deus. E a alegria do Senhor, ela nos fortalece. Então, não sei o que você está passando, quais são as suas dificuldades. Nós sabemos o que nós estamos enfrentando. Temos passado alguns períodos delicados. Mas não importa, seja o que for, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, e isso vai passar. Sim. Tudo vai passar. O que não vai passar é a nossa eternidade com Deus. Quando eu paro para pensar que eu sou um ser eterno, que o meu psique, aquilo que se comunica com Deus, o meu espírito é imortal. Você já parou para pensar nisso? Nessa situação? Que isso, de fato, é real? Verdade. Não é? Quando você pensa nisso, todas as demais coisas, a gente está com um problema, vai resolver. De um jeito ou de outro vai resolver. Vai acabar esse problema, vai chegar outro. Normal. Sim. Por quê? Porque enquanto a gente estiver nessa vida, a gente vai ter as dificuldades, os percalços da vida. Mas não permita que nada roube a alegria do seu coração. A alegria de você saber que tem um Deus que cuida de você. E a palavra de Deus nos garante no livro de Coríntios que Ele não vai permitir uma luta maior do que você possa suportar, mas que Ele vai entrar com escape para que você possa chegar até o fim. A propósito, a temática que Deus nos tem dado nessa semana através do nosso pastor é justamente isso, que você é capaz de enfrentar as dificuldades e de superá-las. Né? Eu era menina quando eu li uma frase que me marcou, que dizia: não se levantaram os muros que dissessem daqui não passarás. Não se levantam esses muros, entendeu? Quando você tem essa alegria no seu coração, essa certeza, repito, queridos, seja qual for o momento que você esteja passando, que o Senhor te ajude, te dê graça, mas, de repente, Deus permitiu que você parasse para ouvir esse trecho do programa que diz para você se alegrar em Deus, para você confiar, descansar o seu coração. Por quê? Porque vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar e o que tem que permanecer é a nossa alegria. E a gente precisa ser forte. Né? Eu lembro de um texto de Provérbios 24 que ele diz que se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Mas se você se mostrar forte, você vai ter vitória. Exatamente. O apóstolo Paulo que diz que quando ele está fraco, é aí que ele se torna forte. Que ele se torna forte. Exatamente. Que é da fraqueza que Deus trabalha a nossa força. Mas é isso mesmo. É legal a gente pensar nisso, porque, veja bem, quando verdade. Quando você passa essas provas no dia a dia, quando você vence essas provas no dia a dia, cada vez mais você vai estar se fortalecendo para outras provas que virão no dia a dia. Sim. E é isso, nós temos que estar, cada dia mais nos renovando e crendo que o Senhor é presente na nossa vida e nós vamos superar as dificuldades. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Vão ser provas duras, cada um tem aquela prova de acordo com a sua força. Sim. Pois o Senhor não dá mais do que você possa suportar. Ele sabe, como dizem, cada um carrega a sua cruz, né? Ele sabe o seu limite. Não, e Jesus falou: tome a sua cruz, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Você não vai seguir Jesus tomando Coca-Cola, refrigerante. Não é assim. Não. Cada um tem que carregar a sua cruz, tem que fazer a parte que lhe cabe. Né? E isso vai trazendo o quê? O fortalecimento no seu relacionamento para que você venha vencer. Então, você às vezes está passando dificuldades no seu relacionamento, não está entendendo o porquê, não está entendendo essas provas que vocês estão passando, reflita na graça e na bênção de Deus sobre a sua vida. Reflita que o Senhor já levou na cruz todas as suas dificuldades, ansiedades, suas enfermidades, as suas provações, foram lá na cruz. Ele sabe o seu limite, então se apresente diante do Senhor e creia que no Senhor Ele vai renovar as suas forças, a alegria vai estar presente para que você venha vencer
Murmurando, nós não vamos vencer. Não. Reclamando, nós não vamos vencer. Sabe, nós vamos vencer quando entendemos que o Senhor é presente na nossa vida e a gratidão, né? Lá Sim. na frente vamos estar falando, nos colocarmos em gratidão, né, meu amor? Porque, acima de tudo, a nossa oração é para que essa alegria do Senhor, ela seja latente na sua vida. Está passando um momento de dificuldade? Vai passar, Sim. mas não deixe de ter essa alegria. Está passando um momento difícil? Fala, Senhor, renova essa alegria no meu coração. Me faça sentir essa alegria que transparece no rosto. Você não vai sair por aí dando risada igual uma hiena. Não é isso. Mas você vai ter a certeza de que tudo está no controle do Pai. E por essa razão, você pode descansar e se alegrar em Deus. Vamos para o nosso intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Aquela aguinha rápida, né, Rapidinha. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais. O BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede OBPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Aliança de amor.
bem, estamos de volta. Nós falamos no primeiro bloco a respeito da importância da alegria, de manter a alegria, né? A proposta é como manter a alegria e o bom humor no relacionamento. Porque quando quando você está bem, isso vai indiretamente atingir os demais todo esferas, ambiente, né? De uma forma geral. E não se restringe só à família, ao seu ambiente de trabalho. Sim. Ambiente da igreja também, né? Isso se estende a tudo, familiar, entre amigos, entre os colegas, vizinhos, atinge a todos, né? Sim. Aí a gente pode começar esse segundo bloco perguntando: você se considera uma pessoa você se considera uma pessoa bem-humorada ou mal-humorada, né? Mas de verdade, é para você fazer uma avaliação, né? Eu sou uma pessoa bem-humorada, estou sempre é muita coisa, né? Mas normalmente eu estou bem. Sim. Agora tem gente que normalmente está mal. Você conhece alguém mal-humorado? É aquela pessoa que reclama que nada está bem, hoje está muito frio, mas também fez calor demais e não para de chover, ou então nunca chove. É aquela pessoa que parece que, eu sempre falo, né? Nada tá bom. É a pessoa zicada, que chega na fila do mercado, acaba a bobina na vez dela. Por quê? Porque aquela pessoa parece que chama, o universo conspira, né? E nós sabemos que tem gente que nada tá bom. Talvez é pela até a atitude dela também, né? Que vai atrair, né? Nós vamos ver hoje, a gente fez uma pesquisa de como que o humor, ele interfere diretamente na sua vida. Até porque vai agir no seu sistema nervoso central e vai liberar algum tipo de hormônio. Isso é ciência, isso é comprovado. E que nem a Catinha colocou, se você é uma pessoa bem-humorada ou mal-humorada, e se você era uma pessoa bem-humorada e mudou. Perdeu esse humor. Né? Porque muitos, às vezes, né, viviam na paz, na harmonia, alegria, de repente fugiu nós isso, estamos falando relacionamento. Nós estamos falando de um estado permanente. Sim. Né? Então, o ideal seria que nós sempre mantivéssemos a alegria, né, que é esse bem-estar consigo mesmo, e o bom humor. Né? Existem pessoas que, se são acordadas, elas ficam de mau humor. Não é? Não tem jeito que se você acorda a pessoa de... Eu vou falar e vou dar risada. Porque tem alguém que, se eu vou acordar, se eu tenho que chamar assim rápido, eu já nem faço. Porque eu sei que não funciona com essa pessoa a qual eu me refiro. Mas aí a pessoa acorda. Se ela é acordada de súbito, ela até abre os olhos, mas ela não está acordada ainda. Entendeu? Tem todo um processo. Tem todo um processo para a pessoa acordar, lavar o rosto, blá, blá, blá. Não é assim. Tem gente que acorda, eu conheço pessoas que acordam e queriam ter dormido mais. Às vezes a pessoa acordou tarde, mas acorda com aquela cara, aquele semblante que parece que não está legal. Aí depois de algumas horas vão acordando. Eu lembro, nós participamos, né, tanto tempo na igreja, nós participamos a gente dormiu fora alguns dias num acampamento, né? E tem gente, né? Eu acordo cantando, rindo, brincando. Eu sempre fui assim, né? E tem gente que acorda sério. Não é que a pessoa está de mal com a vida, não é. Ele está acordando. Até a minha filha só levantou. Até a minha filha fala: mãe, menos, por favor, menos. Por quê? Porque lá em casa, o Caio César, agora ele está casadinho, mas o Caio César acorda como eu acordo. Então, às vezes, 6 horas da manhã, a gente está dançando no corredor. Aí o Paixão e a Fernanda falavam: vamos parar aí? Ó, vocês dois. Bravo. O pessoal estava bravo com a gente, né? Até porque 6 horas da manhã não é hora de ninguém estar dançando no corredor. Mas é porque é o jeito de cada um. Sim. Então, tem gente que demora um pouquinho para engrenar quando acorda, tem gente que acorda pilhado, tem gente que todo dia se acorda assim, tem dia que não. Só que no que nós queremos nos referir hoje é como esse humor afeta você e tudo que está em volta. É verdade. Então, se a pessoa está bem, isso vai... não é você que demora a acordar um pouquinho, né, mamãe? Você acorda e depois fica de boa. Sim. Mas ele acorda sério. Acredita que ele acorda sério, gente? Ninguém acredita, né? Ele acorda sério. Ele acorda 4h30 da manhã para levar a Fernanda e ele acorda de boa, com a boa vontade e tal. Porém, sério. Sério. Se ele acordar. Agora, se você acordar esse homem, aí é outra conversa, entendeu? Não acorde repetidamente. Até porque ninguém gosta de ser acordado no susto, né? Tá roubando a casa, alguma coisa. Não. E não é assim, né, amor? Eu chamo com muito cuidado, com muito carinho. É verdade. Ele tá rindo porque eu tive que acordá-lo. Né? Eu tive que acordá-lo um dia, um pouco mais cedo que o normal, porque foi um encaixe no dentista. Então eu falei: meu Deus, e agora? Falo ou não falo? Falo ou não falo? Mas aí, é claro, né? Eu tenho que usar de sabedoria. Aí eu fui: amorzinho, olha, sabe aquela vaga? Você quer ir no dentista? Você quer ir? Ele: não. Eu falei: meu filho, é uma desistência.
Aí até a pessoa entender, então você tem que falar, se você tem alguém assim na sua casa, você tem que falar devagar. Não dá para chegar arrancando a coberta e aí, vamos... Não, porque aí pronto, aí já azedou. Tem que falar em letras de forma, né, Bia? Letras de forma, Arial 80, bem devagarzinho, com cuidado para poder ficar bem. Mas isso afeta tudo. Porque se você acordar a pessoa desse jeito, se a pessoa já está mal-humorada, ela vai ter um dia ruim. Sim. Aí a pessoa que está com humor ruim, tudo vai estar ruim. Verdade. Sabe? O ambiente, nossa, o ônibus vai demorar mais, eu vou levar uma fechada no trânsito, ou então alguma coisa não vai estar bem no trabalho, e o café parece que está mais amargo. Parece que não produz, né? Não produz. Na verdade, mas sabe por quê, Paixão? Porque a gente vai ver, a ciência explica como que o humor, ele afeta. Todas as esferas da sua vida. Sim, sim. Sabia? Afeta, inclusive, a sua saúde. Sim. Então, uma pessoa de bom humor... Irmãos, uma pessoa de bom humor não é aquela que está sempre rindo para tudo, mas ela está de boa. Né? Ela pode, dentro do temperamento dela, ser mais contida, ser mais calada, mas ela está bem. Mas mesmo assim ela participa, né, com o humor dela, ela né? interage. Mesmo discreto, mesmo, né? Isso. Um humor diplomático, né? Vamos até usar assim, né? Ficou chique. Ficou Nossa, chique, então né? seu humor de manhã é diplomático. É diplomático, né? Então ela nome participa, bonito né? de falar que o chato acordou porque não está bem. Então, diplomático é aquilo que é mais suave. Suave. Mais suave, né? Isso, discreto, né? Mas isso exerce influência na saúde física e na saúde mental. Muito. Sabia disso? Infelizmente, por isso que muitos estão doentes hoje em dia. Sim, por causa disso. Sim, né? sim. Porque a própria, como se diz, a velocidade do nosso mundo moderno, as exigências do nosso mundo moderno para nos roubar isto, né? E, queridos, é uma coisa que nós temos que nos preocupar, porque roubando isso, roubando a alegria, roubando a paz, roubando o bom humor, aí vem o quê? A depressão, vem um monte de coisas que vai mudar completamente a sua saúde. E pasme, essa semana tivemos a informação de uma médica que a gente estava vendo aquela notícia, que a idade de se... jovens de 15 a 40 anos. A 40 anos. Então, quando você tinha uma informação... Teve um aumento substancial. Nas mulheres, nessa faixa etária, entre jovens de 15 e 40 anos, teve um aumento de 10,6% nos níveis de ansiedade, de infarto, de AVC. Sim. É tudo por conta então, mas olha a redução da idade, né? A partir de 15. A partir de 15 anos. Que até então, alguns anos anteriores, era a partir de 25, de 28. Né? Então, você vê como está se antecipando para tentar roubar, né? A alegria, o bom humor, tudo só. Essas velocidades, essas pressões do dia a dia, né? Por isso que a gente tem que falar disso, amor. Né? Até quando a gente pensou nesse tema, a gente falou, poxa, mas não é algo que já é sabido? Mesmo que seja sabido, porque, repito, nós não estamos falando aqui de uma situação que aconteceu. Se você me acordar na hora que eu estou dormindo gostoso, eu vou estar de mau humor, sim, depois eu fico de boa. Mas na hora eu não vou gostar. É assim como eu falei do meu amor, que se ele é acordado, ele também não gosta. Mas no dia a dia, manter o humor. O Paixão é uma pessoa super bem-humorada, ele está sempre de boa, graças a Deus, nós estamos de boa. Temos dificuldade, só que a gente está de boa. Por quê? Porque a gente aprendeu algumas coisas. A gente aprendeu a colocar tudo diante de Deus. Não é verdade, Paixão? Exatamente. Queridos, a gente tem as mesmas dificuldades que todo mundo tem. Verdade. Só que nós tomamos alguns tópicos à luz da palavra de Deus e trouxemos isso para a nossa vida como verdade. Jesus falou, nós já dissemos isso, eu vou repetir, que nós teríamos dificuldade. Mas que era para a gente manter o ânimo. O bom ânimo. Ou seja, eu poderia falar, manter o humor. Se eu estou com um problema, uma dificuldade, como estou com uma situação difícil na família, eu não tenho que sair por aí descontando em todo mundo, dando bordoada, brigando com todo mundo, sendo ofensiva, não. Né? A gente entrega nas mãos de Deus, né? E mantém o equilíbrio. Então, a gente pode citar, como o Paixão falou, né, dentro dessa reportagem que nós vimos, uma médica cardiologista de um hospital aqui em São Paulo muito conceituado, falando de quão baixo a faixa etária já está sendo atingida por situações de estresse, de depressão, de infartos e AVCs, né? Nós estamos em oração por uma pessoa muito querida da nossa comunidade que está passando uma situação dessa na família e a gente tem que atentar para aquilo que a gente pode fazer. Por quê? Porque quando você tem esse humor
de reclamar, essa coisa mal-humorada, que nada tá bom, você libera um hormônio chamado cortisol. Esse cortisol, Paixão, até anotei, ele é conhecido como o hormônio do estresse. Olha. Então, sabe, aquela coisa que nada tá bem, que tudo tá ruim, é aquela pessoa que, nossa, tá no momento de dificuldade, olha, você tem uma luz no fim do túnel. A pessoa fala, é o trem ao contrário para matar. Sim. Por quê? Porque tudo para aquela pessoa parece que tá errado, né? E as próprias pressões, né, do dia a dia, no trabalho, Sim. né? Então, veja bem como as exigências do isso. mundo moderno faz com que cada vez mais aumente essa preocupação Sim. de se manter, de se estabelecer metas. E se você não colocar limites, sabe, na sua vida, para que você fale, não, até aqui é meu limite. Isso. Então, até aqui eu vou, não, depois eu tenho que ter meu momento de descanso, meu momento de lazer, meu momento de reflexão. Então, respeitar né, o seu limite, sabe? O seu limite de prazer, o seu limite de paz, de alegria, de conforto, sabe? Não querer resolver tudo no dia. Tem sabe? alguns, desculpa interromper, tem alguns que acham que não tem direito a isso. Exatamente. Quando você fala com a pessoa, fala, não, irmã, não tenho direito a isso. Tem sim. É verdade, tem direito a isso, né? Então, você estabelecer isso para o quê? Para você poder manter o quê? Esse nível de humor e de alegria para espantar um pouco o quê? Essa depressão, esse momento de fragilidade dos nossos sentimentos. Primeiro a gente quer conceituar e colocar o que isso traz para a sua saúde. Depois a gente vai falar dos efeitos do bom humor, do mau humor e o que fazer para a gente manter. Tá certo? Só para vocês entenderem qual é a proposta que nós estamos alinhando aqui. Mas isso é muito importante porque o Paixão ele usou um termo, ele falou das exigências, né? Você tem muita exigência, você tem que fazer o que tira o seu humor, o que te deixa aborrecido, aborrecida, chateada com situações. Então a gente tem que avaliar isso. Tem que avaliar, né? Exatamente. E como nós dissemos no primeiro bloco, um dia por vez. Sim. Você consegue resolver tudo de uma vez? Nunca. Nós servimos um Deus onipotente, que tem todo o poder. E Deus poderia, no estralar de dedos, no piscar de olhos, ter feito todas as coisas. Só que Deus fez toda a sua criação, Ele fez isso durante 6 dias. E a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou. Exatamente. A gente tem um exemplo bíblico por aí. Nós temos, inclusive... Deus descansou porque estava cansado? Não, para nos dar o exemplo. Nós temos até exemplos bíblicos até sobre isso, sobre a pressão no dia a dia. Quando os hebreus estavam prisioneiros no Egito, escravos, sim, e cresceu-se muito, sim, e chamou-se a atenção dos egípcios, olha esse povo como cresceu, como procriou, eles são a maioridade, se nós não tivermos cuidado, sim, eles eram trabalhadores escravos. Qual a ordem que um ou outro lá governante falou? Não, vamos o quê? Mantê-los ocupados. Sim. Então, se a gente entregava palha para eles fazerem lá os blocos e tudo mais, que eles buscam a palha. Então, cada vez foi colocando mais dificuldade no trabalho. Já uma sobrecarga, né? Uma sobrecarga para que eles tivessem já um trabalho excessivo, para que eles, o quê? Só se preocupassem com aquilo. E não tivesse o tempo o quê? O tempo de refletir no poder que eles tinham, sabe? Sobre o povo que está crescendo, sobre eles serem abençoados e tudo mais. E, às vezes, isso acontece no dia a dia. Sim. Às vezes, essa sobrecarga, você, às vezes, não tem o tempo de pensar em você, que você é uma bênção, que você tem um tempo, você tem que ter um tempo de reflexão, um tempo de, sabe, de descanso, um tempo de estar com a família, né, um tempo de qualidade, um tempo de gozo com a família, um tempo de relaxar, de descansar. Por quê? A sobrecarga que estão colocando sobre a sua vida no dia a dia, sobre os diversos afazeres do dia a dia, que faz com que o quê? Libere esse cortisol. Libere esse cortisol e você vive o estresse, e aí a depressão, e aí algumas síndromes, né? Até psicossomáticas, né? Psicossomáticas, que vai fazer com que você... Agora, veja, você falou de uma sobrecarga. Sobrecarga. O que é uma sobrecarga? É você colocar uma carga sobre uma outra carga. É uma carga excessiva. Excessiva, além do seu limite. Então, todo carregamento tem um limite de carga. Sim. Seja um caminhão, tem um limite de carga. Sim. Seja um trem, tem um limite de carga. Verdade. Um avião tem um limite de carga. Um navio tem um limite de carga. Ou seja, a sobrecarga pode o quê? Danificar.
Sim. Pode o quê? Até ocorrer prejudica todo o processo. Um acidente. Um acidente, sim. Exatamente. E o acidente, o que é? Temos até no dia a dia sobre a nossa saúde, essa sobrecarga vai causar um acidente, o quê? Na sua saúde, sim, na sua vida pessoal, sentimental. O que é o AVC? É um acidente. É um acidente vascular cerebral. Exatamente. É coisa para a gente pensar, porque isso vai levar à irritabilidade, à impaciência. Isso precisa ser dosado. Ao mesmo tempo que nós conhecemos esse cortisol, que é o responsável pela liberação, esse hormônio que causa o estresse, nós temos também alguns hormônios positivos que liberam endorfina. Você sabia, que isso é comprovado, que uma risada, ela traz uma produção de endorfina que pode manter você 2 horas com seus músculos relaxados? Mas aquela gargalhada, aquela risada bem legal, sabe? Quando a Ângela fala alguma coisa, a Ângela tá sempre relaxada. Por quê? Porque essa risada, essa gargalhada ela dela, libera endorfina. Aí vem relaxa. Aí a pessoa fica de boa. Olha só. Entendeu? Que maravilha. Contribui para o estado emocional, para o equilíbrio. Pessoas bem-humoradas são reconhecidas pela alegria, por estarem de bem com a vida. Lembra que a gente falou no primeiro bloco sobre alegria? Sim. Queridos, de novo, não é uma utopia, não estamos falando aqui que está tudo cor-de-rosa, tudo bonito, não. Mas a gente tem a fé em Deus, a gente tem alegria, e por isso a gente tem que liberar muita endorfina mesmo. A gente pode ter as dificuldades, mas a gente tem que atentar que isso afeta a saúde. Se você é uma pessoa ou conhece uma pessoa que está sempre mal-humorada, sempre reclamando, essa pessoa está com problema, ela precisa de ajuda. Ela precisa primeiro sentir-se amada. Sim. Ela precisa saber que existe um Deus que cuida dela e que as coisas podem ficar bem. Paixão, por incrível que pareça, meu pai era uma pessoa extremamente mal-humorada. Você chegou a conhecer. Para o meu pai, eu falo cheguei isso, a conhecer as duas fases, sim, né? Meu pai era uma pessoa, primeiro que ele se dizia ateu. Então, por isso, ele já tinha que ser triste mesmo, né? E nada estava bom. Eu cresci vendo meu pai reclamar. De tudo ele reclamava. Minha mãe preparava um almoço maravilhoso, colocava, às vezes, 2 tipos de, uma fartura, de mistura, e ele queria um terceiro, ele reclamava. Então, eu cresci ouvindo meu pai reclamar. Meu pai sempre reclamou muito, a vida toda. E antes dele ir embora dessa terra, antes dele morrer, ele amargou, ele sofreu muito por tanta reclamação que ele plantou, por tanta coisa, sabe? Para ele, tudo tinha um tiro, tinha uma desgraça, tudo tinha alguma coisa ruim para acontecer. Meu pai não conhecia Jesus e ele, realmente, ele era uma pessoa que ele conseguia enxergar o mal em qualquer situação. Sim. Então, sabe aquela pessoa que pega uma rosa e você vai sentir o perfume? Não, esse espinho vai furar, vai pegar uma veia, vai ter um sangramento, hemorragia. Já era uma coisa assim, exagerada. Ele via só o lado ruim da lado ruim. Então, quando ele conheceu Jesus, meu pai ele andou 4 meses com Jesus, depois ele foi embora definitivamente. Meu pai mudou, até o semblante dele mudou, o jeito dele falar mudou. Por quê? Porque Jesus transforma. Então, eu trouxe uma intimidade, uma particularidade da minha casa para te dizer que, se você conhece alguém que está sempre de mau humor, que nada está bem, essa pessoa primeiro ela tem que conhecer Jesus de verdade, porque Jesus ele traz alegria, ele transforma as situações, ele transforma o mal-humorado numa pessoa de bom humor. E isso vai afetar diretamente a sua saúde. Agora, veja bem, você colocou isso. Nós temos que ter como exemplo quem é o Criador. Nosso Deus, né? Quem nos formou? Deus Nosso fez Deus. todas as coisas. E esses pontos que a própria ciência e a medicina entende e analisa, se você está vivendo a alegria, o bom humor, você estimula o bem para a sua saúde. Sim, a endorfina. E se você está vivendo a murmuração e as maledicências, o cortisol. O cortisol. O próprio Criador Deus colocou, deixou ali. Deixou ali. Deus podia não ter deixado esse hormôniozinho aqui. E o próprio Criador deixou ali, então, para você ter a escolha. Sim. Você quer viver bem? Você quer viver bem? Você quer viver a graça? Você quer viver o bom humor, a alegria? Você quer ter o entendimento de ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, de paz? Sim. Ou você quer viver essas tristezas, essas maledicências e, ao mesmo tempo,
ter a sua saúde abalada. Está lá os 2 pontos. Sim. Sabe, o nosso Deus é maravilhoso. Ele nos criou, Ele nos formou, tanto a natureza como o universo, como nós mesmos, como criaturas. E Ele colocou sinais aqui no nosso corpo, no nosso organismo, que as nossas atitudes vão manifestar no nosso interior. Então, Ele procura, através da palavra dEle, dos ensinamentos dEle, que nós possamos viver o melhor aqui. Sim. Então, vivemos e analisarmos esses sinais, onde nós estamos pecando, onde nós estamos errando, Sim. onde nós temos que mudar para o quê? Para viver as bênçãos que Ele nos reservou. Está tudo aqui. Você sabia né? que... Você falou muito bem, porque Deus poderia não deixar o cortisol lá. Nada. Só que Ele deixou. Ele deixou por quê? São sinais. Falando do efeito desse sinal ruim, o mau humor constante, aquele que a pessoa está sempre daquela forma, além dele ser um catalisador de doenças, Sim. porque vai estar aberto a tudo isso, ele vai sinalizar patologias que não podem ser diagnosticadas. Sabe aquela pessoa que vai ao médico, a pessoa está com dor em todo lugar, faz todos os exames, não tem nada. A pessoa não tem nada. Isso são as chamadas doenças não diagnosticadas ou até psicossomáticas, causadas por quê? Pela liberação do cortisol. Sim. Então, quando alguém está nesse constante estado de irritação, o próprio organismo produz o cortisol. Olha que coisa. Eu até anotei aqui, amor, para a gente poder falar para o nosso pessoal. Isso traz dezenas de consequências negativas, como queda de cabelo, pressão alta, fraqueza muscular, osteoporose. No caso das mulheres, pode haver pode desregular a menstruação, causa hiper ou hipoglicemia, insônia, gastrite e enxaqueca. O sistema imunológico também é afetado, deixando a pessoa mal-humorada, ainda suscetível a doenças. Tá. Bem, não vale a pena ser mal-humorado, não. Não, tudo isso. Olha quanta coisa. Olha, tanta coisa. E se você perceber bem, isso aí são todas essas sintomas. Esses sintomas vêm com o mundo moderno, com as exigências do mundo moderno, de você querer ter, de você querer conquistar, de você querer abraçar isso, querer abraçar aquilo e tal. Porque se você fizer uma análise naquele que está vivendo as suas dificuldades, mas a sua simplicidade, lá no sertão, ou satisfeito, seja, né? ou sertão do Nordeste, ou de algumas cidades de Minas. Aqui de São Paulo, que a gente você vai conversar com ele, você pensa que ele tem alguns sintomas psicossomáticos? Não. Tá de Sabe boa. por quê? Naquela simplicidade de vida dele, no tempo dele, ele está vivendo o limite dele. Está satisfeito? Está satisfeito e grato a Deus com aquela vida e com aquilo que ele tem no dia a dia. Está satisfeito, não tem nenhuma dessas doenças psicossomáticas ou essas atitudes. Porque ele aprendeu a viver o quê? Dentro do limite dele, no equilíbrio dele, da posse dele, grato a Deus por tudo, vivendo em família, aquele tempo de reunião da família e tudo mais. Agora, essas exigências nossas desse mundo moderno faz com que nós estejamos cada vez mais suscetíveis a essas posições da vida. Você sabia que essa história de mau humor também tende a atacar o pensamento? Olha. Não só o que a gente leu aqui, nessa pesquisa, também diz que a pessoa mal-humorada, ela tende a ver problemas em tudo. Né? Então, ela tem medo, ela tem insegurança, qualquer coisa é um empecilho, qualquer problema, ela aumenta de uma forma tão substancial que se torna um problemaço, quando, na verdade, era uma coisinha que podia ser resolvido. Aumenta a proporção. E essas pessoas mal-humoradas, ou que murmuram muito, poderia ser exemplificada até na Bíblia, se tem a conotação disso, daquele povo que Moisés resgatou. Que não entraram na Terra Prometida. Do Egito e não entraram na Terra Prometida. Bem lembrado. Porque todas as bênçãos, que é aquilo que a gente falou agora, daquele que está vivendo, ou no sertão, na cidadezinha, tudo, aquela vida simples, mais grata a Deus em tudo, né? Aquele pessoal, Deus estava dando alimentos, Deus estava dando a promessa da Terra Prometida, tirou da escravidão e tudo mais, mas o quê? Só murmurava. Só reclamava. Só reclamava, mas eu queria isso, eu quero isso, aquilo. E quantos conseguiram ter acesso à Terra Prometida desses que murmuravam?
Só Josué e Caleb. Então, porque não murmuravam. Porque eles acreditaram, eles né? Tinham uma visão e acreditavam. Acho que eles eram de bom humor, né? Não é que estavam, eles eram pessoas bem-humoradas. Quando a gente fala do pensamento, queridos, eu lembro que quando eu era menina, eu tinha uma professora que falava, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Sim. Então, a gente está falando o quê? Do cuidado dos pensamentos. Porque você concorda que tudo começa daqui, tudo parte daqui, não é verdade? Então, se você tem a sua mente firme em Jesus, que tem certeza que dias melhores virão, que tudo vai acabar bem, que aconteça o que acontecer, você não está sozinho, que você tem alguém que te toma pela mão, que te ajuda, você vai ter um pensamento de fé, de certeza, de convicção. E o contrário, se você achar que tudo dá errado, que você nasceu para sofrer, que você é uma pessoa infeliz, que nada da minha vida vai dar certo. Uma vez eu ouvi uma pessoa, né, num filme, a pessoa falar assim para outra, olha, eu quero que você vá para o inferno. Aí outra pessoa falou assim, um dia, com certeza, mas não é hoje. Sabe, coisas assim que não tem conotação nenhuma. Olha o que a Bíblia nos ensina. Queridos, a palavra de Deus nos ensina até como pensar. Em Filipenses, capítulo 4, o verso de número 8, olha o que tem que estar na nossa mente. O apóstolo Paulo, ele diz assim àquela igreja, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha, ocupe a sua mente com coisas boas. De novo, não é uma utopia. Eu vou pensar que eu estou dentro de um carro importado, numa mansão com piscina. Não estamos falando de mentira. Estamos falando de enxergar as coisas sobre os olhos da fé. Disso que a Bíblia fala. Tudo que é bom, tudo que é correto, tudo que é verdadeiro. Porque por aqui você já descarta aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso, aquilo que é impuro, aquilo que é detestável ao invés de amável. Sim. Os antônimos estão de acordo, né? Então, ao invés de resolver o problema, a pessoa que ela vive no mau humor, ela reclama. E a gente aprendeu que reclamar é você clamar 2 vezes aquilo. Então, se a pessoa reclama que não tem roupa, ela está clamando 2 vezes que não tem a roupa mesmo. Tem roupa. Não é verdade? Sim. E quando a palavra de Deus nos fala que não é assim, que a gente tem que se livrar dessa irritação, tem que se tirar dessa coisa ruim. E, ao contrário, o bom humor, ele tende a fortalecer o sistema imunológico. Sim. Sabia disso, amor? Ele livra até do surgimento de transtornos mentais. Olha, o bom humor. Nós não estamos falando aquilo daquele, não fazer uma meditação, nada. Um zen, não. Mas de você entender que até o seu coração trabalha melhor quando você está de bem com a vida. Sim. Em primeiro lugar, quando você está em paz com Deus, que é o teu Criador, que é o teu Pai de amor, você sente essa paz no seu coração, a partir daí todas as outras coisas se resolvem. Sim. Se você tem paz com Deus, né? É por isso que nós vivemos a cruz, porque começa no relacionamento vertical, que se estende para o relacionamento horizontal. A partir daí, a circulação do sangue melhora, previne o coração com doenças cardiovasculares. Como a gente já falou, né, que a boa gargalhada é capaz de aliviar o estresse e tirar a tensão. E quando a gente fala da risada, da alegria, Filipenses capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo ele sempre diz, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrem-se no Senhor. Aí ele diz, novamente eu direi, alegre-se. Ou seja, mantenha a saúde mental, mantenha o bom humor. Entenda que esse humor positivo, ele dissipa a cólera, dissipa a raiva. Isso acaba saindo por quê? Porque te traz paz, te traz contentamento. Ninguém quer viver de mau humor. Não, né? Ninguém quer ficar brigando, ninguém tá querendo por isso que ficar sofrendo. No começo do segundo bloco, você falou para se analisar. Você é bem-humorado ou mal-humorado? Sim. Olha os benefícios, né, que aqui foram colocados. Minimiza a ansiedade. Bem-humorada e de uma pessoa mal-humorada, né? Tira o estresse, tira o medo. A gente só tem coisas boas. E a gente falando rapidamente, quais são as estratégias para você manter o bom humor? Né? Se você for pensar, é claro, tá bom, eu quero ser uma pessoa bem-humorada. Primeira coisa, busca Jesus. A chave de tudo. É a chave de tudo. Se você tiver Deus na sua vida,
as coisas caminham. Buscar conhecer Deus de verdade. Acima de tudo, de verdade. Acima de tudo. Um relacionamento, uma aliança com Deus. Isso vai trazer paz, vai trazer alegria, vai te manter bem-humorado. Por quê? Porque você sabe para onde você está indo. Segundo tópico. Seja agradecido. Sempre. Você fala tanto disso, né, amor? Sempre. Trazer a gratidão no coração. Gratidão no coração. Sempre o Senhor Jesus ensinava nas orações, tudo ele dava graças ao Pai. Sim. Em tudo ele dava graças ao Pai. Né? Nós temos exemplo dos 10 leprosos que foram curados. Sim. Né? E o próprio Senhor Jesus falou, agora vá, né? Sim, e só dos 10, sacerdote apenas um voltou. E só um no caminho falou, fui curado e voltou outros, agradecido. Né? E ganhou salvação. Ganhou a salvação. Na verdade, Jesus não estava triste porque os 9 não voltaram. Na verdade, Jesus queria dar mais. Então, quando você entende isso, a gratidão. Quando você agradece porque tudo deu certo ou porque não saiu como você queria, Deus está no controle. E a gratidão, quando você aprende a ação da gratidão, em tudo você vai dar graça. Sim. Por isso que a palavra de Deus fala, em tudo dá graça. Então, quando você coloca, que nem você falou, seu pai, né, que reclamava. Sim. Quando você coloca uma mesa, você vai se alimentar, todos ali presentes, você dá graças a Deus por aquilo, dá graças a Deus pelo seu trabalho, dá graças a Deus pela sua família, pelos seus filhos, graças a Deus pela sua igreja, graças a Deus pela sua saúde, a gente tem tanto que agradecer. Seus sentidos, né? Opa. Expresse né? seus sentimentos, não seja tão crítico, tão ferro e fogo, isso não leva a lugar algum, né? Aprenda a rir de si mesmo. Isso Às vezes a gente comete algum erro, tudo bem, a gente errou, não vai se martirizar, não vai se cobrar, não vai ficar adoentado, porque nós erramos, nós somos humanos, a gente está sujeito a isso. Onde é que está escrito que eu tenho que acertar sempre? Verdade. Entender que nós somos humanos, que nós somos falhos e temos o direito de errar, né? E, ao mesmo tempo, temos o direito de aprender com os nossos erros e a rir de tudo Outra dica isso. importante, cultive bons relacionamentos. Você conhece aquela pessoa que está sempre de mau humor, está sempre reclamando da vida? Fica longe. Tem situações, me desculpe a expressão, mas tem amizades tóxicas. Tem situações que não convém para a gente. Aquela pessoa que só reclama que nada está bem, fala do amor de Jesus para ela e caminha com gente que tá caminhando, confiando em Deus. Não existe pessoa sem problemas. Caminhe com quem não tem problema. Você vai andar sozinho na vida, nem você vai andar, porque todos nós temos problemas. Mas viva bem e viva os relacionamentos. Verdade. Cultive amizades, converse, não se isole. Isso é muito importante. E procure manter o humor. Estimular, né? O humor. Estimular isso. Em todas as ocasiões. As coisas não deram certo, tudo bem, uma hora vai dar certo, as coisas vão melhorar. E com a graça de Deus vai passar. Né? Você mantendo alegria, você mantendo bom humor, isso, em primeiro lugar, vai fazer um bem enorme para você mesmo. Você é a primeira pessoa a ser beneficiada e vai atingir a sua casa, o seu cônjuge, as pessoas que estão ao teu redor. E todo mundo vai viver bem. Verdade. E que pena que está acabando o nosso programa. A gente precisa deixar um beijo enorme aqui para todo mundo. Isto é uma gravação, porque nós estamos nos preparando. Amanhã a gente tem a nossa conferência regional em Diadema. Todos nós estamos indo para lá, estamos nos organizando, por isso que o programa foi gravado. E que você mantenha a alegria, o bom humor na sua casa, na sua família. Deus abençoe e faça da sua família um momento de alegria, de paz, de momentos de humor, né? Seja restabelecido. Vamos rir, né? Vamos rir. Vamos rir, vamos fazer umas presepadas da vida também. Às vezes a gente fala, né? Vamos tirar proveito de alguma situação, porque rindo, né, meu amor? Fazer o quê? Porque o Senhor melhor do que chorar. É a nossa força, o Até Senhor, os músculos da face a nossa melhor, alegria. né? E depois de dar uma risada, uma gargalhada, como meu amor falou, né? Pois é. Fica relaxado, Relaxa, né, amor? né? Beijo, queridos. Deus Semana abençoe. que vem a gente está junto. Deus te abençoe.